Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. A igreja celebra a festa de um apóstolo, São Bartolomeu, também conhecido como Natanael. E o texto do evangelho que a liturgia nos oferece é de João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael. Ele disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores do que estas verás. Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a igreja celebra a festa deste apóstolo, Bartolomeu ou Natanael. Bartolomeu é de Caná da Galileia, uma cidadezinha, um povoado próxima de Nazaré, mais ou menos a 14 quilômetros. Ele é também chamado de Natanael, é amigo do apóstolo Filipe. Por um lado, ele tem bairrismo, coisas mal resolvidas no relacionamento com aqueles que são de Nazaré. Por outro lado, Jesus tem muita simpatia e o elogia, porque ele é verdadeiro. Diante das palavras do Mestre, Bartolomeu responde com uma profecia messiânica: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pois bem, Natanael recebe a notícia de Filipe. Filipe lhe transmite a notícia relativa a Jesus. Encontrei aquele a quem Moisés e os profetas dão testemunho, sobre quem eles dão testemunho. Natanael, ou Bartolomeu, reage com uma postura bairrista e preconceituosa. De Nazaré pode provir algo de bom? É o desprezo próprio ou a rixa própria das cidades pequenas.
nós poderíamos lembrar de Deuteronômio 18:18. Ali, o testemunho da lei é claro. Um dia virá o profeta, com artigo definido. Ele vai suceder Moisés na liderança do povo hebreu. Podemos lembrar também de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, uma profecia tipicamente messiânica. Contudo, como eu já disse, se Bartolomeu tem uma postura complexa, bairrista, preconceituosa em relação a Nazaré, Jesus tem uma leitura muito positiva do próprio Bartolomeu. Jesus o encontra e diz: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolos, em grego, significa isca, armadilha. É qualquer artifício utilizado para enganar, para capturar. É uma espécie de truque, é uma espécie de traição. A isca para pegar o peixe, por exemplo. É por isso que é traduzida, a palavra dolos é traduzida por falsidade. Jesus diz que ali está um verdadeiro israelita no qual não há dolo, não há falsidade, não há isca, não há armadilha. E Bartolomeu fica atônito porque ele se pergunta de onde é que Jesus o conhece. Jesus então responde: eu te vi debaixo da figueira. E Bartolomeu, do nada, sai com esta profissão de fé: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isto é, Bartolomeu chega a uma profissão de fé messiânica com base na paixão, na morte e na ressurreição do Senhor. O que significa a expressão eu te vi debaixo da figueira? Muitas páginas já foram escritas para explicar esta expressão. Figueira, em grego se diz psyche. As explicações dadas pelos exegetas, pelos estudiosos do Evangelho de João, vão em 3 direções. A primeira, a figueira simboliza e significa tranquilidade, paz, prosperidade. É um período de tranquilidade, de paz, sem guerra e de prosperidade cotidiana. Esse é o primeiro significado da expressão eu te vi debaixo da figueira. Isto é, cada um cuidando da sua casa, cada um cuidando do seu trabalho, cada um cuidando da manutenção da sua família. Isso está, por exemplo, em Zacarias capítulo 3, versículo 10, ou em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Outra acepção para o termo provém de Oséias, capítulo 9, versículo 10. Eu te vi debaixo da figueira, pegando Oséias 9, versículo 10, é a explicação da frase: como uvas no deserto, Israel, como fruto de uma figueira nova. Mas, ao chegar a Baal-Fegor, Israel se consagrou à idolatria. Então, vários exegetas imaginam que a frase seja uma alusão a Oséias capítulo 9, versículo 10. Para falar de Israel, do novo povo de Deus, como fruto de uma figueira nova. Não me parece ser razoável. E aí, neste sentido, debaixo da figueira estaria vinculado ao tema da apostasia, ao tema da idolatria, para determinar 2 etapas da história de Israel. Isto é, o tempo antigo, marcado pela idolatria, pela apostasia e pelo pecado, e o novo tempo que começa com Jesus, marcado pela graça e pela consagração a Deus.
Parece-me que a terceira explicação seria a mais razoável. Eu te vi debaixo da figueira, tudo indica que significa o estudo da Torá. Israel é extremamente quente e, por causa do grande calor, muitos israelitas estudavam a Torá debaixo da figueira. Então se pode supor que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira, estudando a lei mosaica, discutindo a lei mosaica debaixo da figueira. Muito provavelmente, o tema do estudo e da discussão seria exatamente a origem do Messias. Numa palavra, não é Natanael, não é Bartolomeu o mediador. É Jesus o único e verdadeiro mediador. Eles precisam fazer a experiência de encontro com Cristo. Por isso que Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira. Jesus vê Natanael debaixo da figueira, cuja folhagem esconde, são folhas que escondem a nossa identidade. Natanael é um verdadeiro israelita. Isto é, ele não entra nos compadrios das incoerências, dos pecados, dos esquemas, de mentalidades mesquinhas. Natanael é verdadeiro, ele diz com clareza o que pensa e por isso é tão elogiado por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto se conclui com uma profecia de Jesus. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, Bartolomeu, é o verdadeiro israelita, é o verdadeiro Israel, fiel ao projeto de Deus e que se encontra como Jesus, como Messias, começando assim uma nova história no Evangelho de João. Morreu Marte e hoje nós celebramos a sua festa para que ele, junto de Deus, interceda por nós, interceda pela humanidade e nos dê a graça do seu testemunho, para que também nós busquemos a santidade, que é expressão da santidade de Cristo Jesus. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.